Boa noite, é com muito prazer que a gente está aqui mais uma noite para essa palestra, digamos assim, essa gravação que a gente vai ter hoje sobre autoelétrica. A gente vai ter uma pessoa assim bem capacitada que vai estar aqui passando algumas dicas muito importantes no nosso dia a dia. Mas antes disso a gente vai comunicar algumas coisas a respeito do NEARVESC, que a gente vem tomando algumas ações aí, que a gente vem tomando e falando bastante sobre o procedimento de análise técnica, sobre as normas da ABNT, que isso aí a gente vem fechando o cerco em cima do procedimento de análise técnica. Se vocês observar, a gente já começou falando sobre arrefecimento, sobre suspensão, sobre freio, e aí todo mundo vai entender o porquê disso. Então a gente está batendo na tecla do procedimento de análise técnica justamente para depois, a hora que a gente entrar na plataforma Moodle, que já está sendo implantada, no teste de conhecimento. Então todas essas palestras aí vão agregar muito forte nos testes de conhecimento. E a importância de todo mundo estar a par do que a gente está falando. E vai ajudar assim muito, numa facilidade, num diagnóstico no dia a dia. Como eu falei com um profissional, que às vezes já tem esse jogo de cintura no dia a dia para a gente estar facilitando o nosso trabalho. Está entrando muito forte, em São Paulo já está entrando muito forte a lei que homologa as oficinas mecânicas. Vai entrar uma lei no país aí, essa lei em São Paulo já está entrando, como eu falei, já entrou. Em Santa Catarina tem tudo para essa lei estar entrando também e muito forte nas oficinas mecânicas e elas vão ter que se adequar. Então o NEA está trabalhando, o NEARVESC está trabalhando muito forte em cima dessa lei para a gente procurar estar adequando as oficinas. E esse treinamento, esse procedimento de análise técnica, essa busca de conhecimento para executar, sim, um treinamento de boa qualidade para o técnico poder assimilar e estar fazendo a execução do reparo do automóvel de uma boa qualidade, isso é muito importante. Então agora eu vou deixar vocês com o Marcos Paulo Scalvin, que há mais de 25 anos ele está no mercado, principalmente focado na manutenção preventiva e corretiva em cima dos sistemas elétricos de veículos. Ele tem longa experiência nisso aí e também é instrutor há mais de 10 anos. Então, da agora para frente é com Marcos Paulo Scalvin sobre sistema elétrico automotivo. Muito obrigado. A gente vai contar com a ajuda de dois técnicos, certo? Para a gente avaliar o sistema, certo? Então, por favor, um vai lá dentro do veículo. Vamos fazer a parte de análise de iluminação, começando com o primeiro item na lista do sistema elétrico. Ludicidade dianteira. Logo após, a gente vai mudar para a parte de trás para fazer o segundo passo, para facilitar a filmagem. Então, meia luz, por favor. Notamos então que tem uma parte que está com problema. Então vamos anotar. Farol alto e baixo. Então temos uma avaria aqui, certo? De farol. Setas. Lado esquerdo, por favor. Direito. Temos o lado esquerdo com problema também. Faróis auxiliares esse veículo não tem, mas é interessante ligar e ver, inclusive a regulagem deles. Regulagem de farol, a gente, assim como quando a gente vai começar a fazer a análise aqui, a gente vai pegar, eu tenho um analisador de farol aqui, a gente coloca aqui, vai fazer um briefzinho rapidinho. Porém é o seguinte, quando a pessoa ou a oficina não tiver um analisador de regulagem de farol, pode levar num parceiro, certo? E eu vou passar uma dica aqui também, que ajuda muito as oficinas que não têm essa ferramenta, ok? Então agora a gente vai analisar a parte de trás da iluminação, certo? Por favor, ligue a meia luz. Temos uma luz de placa queimada e uma luz ali, do lado direito. Freio, por favor. Pisou no freio, não acendeu também luz de freio. Luz de ré. Luz de ré também não acendeu.
Pisca para o lado esquerdo. Opa! Preste atenção nesse problema aí, ó. Muito comum acontecer. Geralmente, quando acontece esse tipo de defeito, é falta de terra na sinaleira, certo? Então, tem que se tratar com cuidado especial ali. Analisar bem o circuito elétrico da sinaleira, ver se não está oxidado, e também a fiação do cabo terra da sinaleira, ok? Pisca para a direita. Ok. Então, vamos fazer aqui a variação aqui. Esse carro não tem limpador de para-brisa, certo? Então seria interessante também dar uma olhadinha no para-brisa dianteiro e o traseiro, certo? Lembrando que aqui não está pedindo para olhar, né? Porque está em carroceria. Mas é sempre bom a gente fazer um testezinho, analisar para ver como é que está essa situação, certo? Nesse caso aqui a gente não vai olhar porque não tem, mas na frente depois a gente vai dar mais uma olhadinha, ok? Inclusive em palhetas e injetador também. Bem, nesta parte a gente vai começar agora a fazer o devido conserto, então, nos itens que tem avaria no veículo, certo? Antes de começar a mexer ali, a fazer o próprio conserto, a gente vai conversar um pouco sobre fusível, certo? Porque como a gente viu que tem muitas lâmpadas queimadas, componentes sem funcionar, muito interessante o quê? Pegar o manual do veículo, certo? Achar a página onde tem a caixa de fusível, certo? E analisar os fusíveis, certo? Primeiro passo, analisar os fusíveis para saber se tem algum fusível queimado. Interessante é o seguinte, todo fusível tem que saber a amperagem certa para ser colocado, para ser substituído. Então eu não posso chegar ali e arrancar um fusível de 10 amperes, certo? E colocar um de 30. Isso pode trazer danos ao meu veículo. Mas se, está queimando, se está queimando, eu não posso substituir um fusível por uma grandeza maior. Eu tenho que manter o que o manual do proprietário está pedindo. Pediu 10 amperes? 10 amperes. 20 amperes? É 20 amperes. Por quê? O que acontece? Meu carro tem um curto na instalação. Botei um fusível de 10 que queimou. Se eu pegar um fusível de 30 e colocar, às vezes eu posso até botar fogo, literalmente, no veículo. Certo? Então eu tenho que obedecer o que o manual do proprietário está pedindo. Certo? Então, o próximo passo agora é realmente a gente vai mexer no veículo, certo? Primeiro passo, a gente vai analisar os fusíveis, todos os fusíveis, certo? Perfeito, então, pessoal. Aqui a gente está já com a caixa de fusível aberta, certo? Para facilitar aqui a filmagem. Porém, a gente sabe que tem alguns veículos que tem várias caixas de fusível, certo? Então, além das vezes do manual do proprietário, é interessante a empresa, a oficina, ter o quê? Lá o seu software com todas essas informações, né? Como tem no mercado. Onde fica a caixa de fusível, dentro do capô, dentro do veículo, no habitáculo, porta-mala. Então tem um monte de veículos bem mais equipados, certo? E precisam de um cuidado até maior, certo? Hoje a gente vai fazer o teste aqui de fusíveis com uma lâmpada de teste, certo? Bem comum, todo mundo tem isso na empresa. E também, claro, existe a lâmpada de polaridade, certo? A lâmpada de polaridade é uma lâmpada que a gente compra em acessório, certo? Que facilita muito a manutenção. Porém, como é um carro um pouco mais antigo, a gente vai usar aquela lâmpada de teste mais comum, certo? Vamos lá, vamos testar o fusível da meia luz então. Liga a meia luz. Uma ponta tem que acender, na outra ponta do fusível também. Bem, então a gente vai agora analisar os fusíveis do veículo, começando com a luz de cidade, certo? O primeiro item que a gente viu que estava variado, certo? Por favor, teste os fusíveis da meia luz. Um tá bom, um tá ruim, né? Então a gente notou que tem um fusível que está queimado, certo? Então a gente vai fazer a substituição dele. Perfeito, certo? Agora nós vamos testar o segundo item, certo? Que é os faróis baixo e alto, certo? Então vamos ligar o farol baixo primeiro,
certo? Vamos analisar. Está acendendo. Farol alto. Pode falar de som lá assim dele, tá? Pode falar do teste. Bem, temos aqui o fusível do farol alto queimado, a gente vai fazer a substituição também. Porém, a luz baixa está marcando que está queimada, certo? Ou não estava acendendo. O fusível está bom, então a gente vai partir depois para frente para analisar a lâmpada, ok? Lembrando, novamente, sobre a amperagem do fusível, certo? Tirei um fusível de 10 amperes, estou colocando um fusível de 10 amperes. Bem, nesse momento, então, a gente vai testar as meia-luz na frente. A gente analisou, acabamos de analisar os fusíveis e o defeito persistiu, certo? Meia-luz ainda tem um lado que está apagado, certo? E o farol baixo também. Por favor, ligue o farol. Luz baixa. Temos um farol queimado também, certo? Ou melhor, não está acendendo. Então a gente vai analisar agora se é a lâmpada, certo? Por favor, tire a lâmpada fora para ver. Nesse momento o eletricista ele vai tirar a lâmpada da meia-luz e vai ver se está vindo corrente ali, certo? Então vai ver se o conector, o soquete está alimentado com a corrente. Lembrando que a meia-luz vai ter que estar acesa, o farol também, para poder analisar esse componente. Vai fazer o uso da lâmpada de teste novamente, certo? Ligando ela no negativo da bateria. Retira a lâmpadazinha e dá uma olhadinha. Como vocês podem ver, acendeu a lâmpada, quer dizer que está vindo corrente. Provavelmente seja lâmpada queimada. A gente vai aplicar uma nova lâmpada para fazer uma análise. Então podemos ver que voltou a funcionar, certo? Além de um fusível queimado, nós tínhamos uma lâmpada queimada também, correto? Vamos testar a lâmpada do farol baixo agora. Ver se está energizado. Está energizado, então provavelmente seja a lâmpada queimada. Além do fusível, temos uma lâmpada também com problema. Importante da lâmpada, por favor. Portanto, pessoal, sempre aplicar lâmpadas de boa qualidade, certo? Essas lâmpadas importadas, elas não têm um controle de temperatura. Então, por isso que de volta e meia a gente pega uma lâmpada lá que aqueceu, ela empena essa parte, certo? Se ela empenar esta parte, a regulagem do farol já não vai funcionar direito, vai ficar fora de foco, certo? Então, tem que ser uma lâmpada de primeira linha. Além de prejudicar a regulagem, certo? Esse excesso de calor gerado pela lâmpada, ela vai prejudicar também o globo óptico do farol, certo? E também o vidro também, principalmente se usar acrílico. Ele vai queimar, vai deixar amarelado e ressecado também, ok? Então sempre indicar para o seu cliente fazer uso de uma lâmpada de primeira linha, certo? Enquanto o profissional coloca a lâmpada, eu vou passar mais uma dica também. Essas lâmpadas, elas têm que ser muito bem encaixadas, da maneira correta. A maneira correta é sempre com esse pino para cima, certo? Esta lâmpada H4, certo? Ela tem uma posição só de encaixe. Porém, a lâmpada H7 pode ser colocada em duas posições. Existe só uma posição correta. Se você colocar aquela lâmpada errada, vai ficar fora de foco também. Então, muito importante, na hora de for trocar a lâmpada, principalmente a lâmpada H7, procurar sempre encaixar ela certinho, certo? Então, voltou a funcionar. Luz alta, por favor. Perfeito. Então, tá, perfeito. Então, a parte de luz de cidade, farol alto e baixa, estamos ok. Vamos partir agora para o teste dos piscas, né? Das setas.
favor, liga a seta para o lado esquerdo. Atrás estava piscando, na frente não está piscando. Faça favor, direita. A direita está. Então vamos analisar essa lâmpada também, jovem. Vamos retirar a lâmpada, mesmo procedimento. Deixa o pisca ligado para a esquerda, com o auxílio da lâmpada de teste, vamos ver se está vindo corrente ali, certo? Tiramos a lâmpada fora. Opa, temos um mau contato. Tira a lâmpada fora, examina se não está com problema no polo. Opa, estamos com uma lâmpada com mau contato, o polo então está derretido. A gente vai fazer a substituição dessa lâmpada. Perfeito, mais um item então que foi resolvido o problema. Perfeito, então, voltou a funcionar o pisca. Pode desligar o pisca. Agora nós vamos analisar a luz de ré, certo? Porque a cebolinha da ré fica na caixa, então, já que estamos aqui, fica fácil de a gente resolver, certo? Nesta parte, o profissional vai analisar também aonde fica a cebolinha da ré, certo? A gente chama de cebolinha, mas é interruptor de luz de ré, certo? Vamos ver novamente se está vindo corrente também. Lembrando que, com a chave ligada, certo? Posição 2, vai ter que ter energia, vai ter que ter corrente no conector. Enquanto engatar ré, vai ter que sair corrente para a luz de ré, correto? Neste momento, então, a gente vai analisar a luz de ré, certo? Então a gente vai pedir para ligar a chave. Por favor, ligue a chave, certo? Cebolinha de ré geralmente fica na região da caixa mesmo. Não tem outro lugar para ter, né? Então a gente vai desconectar ela e vai analisar se tem positivo. A gente viu que não tem corrente aqui, correto? Então vamos analisar o que? Os fusíveis. Então vamos passar para os fusíveis. Perfeito, então vamos analisar agora o fusível da luz de ré, certo? Por favor, vamos analisar. Opa. Nesse caso, na linha Fiat vai ter o fusível Service, que é do serviço de luz de freio, luz de ré, certo? Vamos substituir ele então. Faz o teste novamente. Certinho. Agora vamos voltar novamente à parte do interruptor de luz de ré para fazer a análise. Bem, voltando então ao conector, a chave ligada, vamos ver se tem energia. Opa, chegou energia, certo? Então agora, próximo passo, conectar novamente ao interruptor de ré, certo? E analisar se quando engata a ré, vai sair energia no outro fio. Então a gente analisou que o fio vermelho tem positivo, certo? Vamos analisar o fio branco então, se tem saída de energia. Vamos usar a lâmpada de polaridade porque ela tem essa agulha, então você consegue espetar aqui por trás aqui, ó, sem danificar o fio, certo? Então vamos lá, vamos conectar lá embaixo. Tá, agora vamos pedir para engatar ré então, para ver se acende a luzinha vermelha. Engata ré, por favor. Opa, acendeu. Desengata. Engata novamente. Então percebemos então que o interruptor da luz de ré está acendendo. Neste caso agora é só analisar lá atrás se acendeu, certo? De repente pode ter uma lâmpada queimada, certo? Se caso eu analisar lá que as lâmpadas estão boas, certo? E não acendeu, eu tenho que examinar a fiação do interruptor até a sinaleira traseira.
ver se de repente não tem um fio arrebentado, um conector com mau contato, alguma coisa nesse sentido, correto? Neste momento, então, a gente vai analisar agora o conserto da luz de ré. Por favor, engata ré. Opa, acendeu a luz de ré. Porém, podemos perceber que tem uma luz que está forte e a luz do lado esquerdo está fraquinha. Eu já havia falado que essa sinaleira está com falta de terra, né? Está com falta de aterramento no caso, certo? Vai ser o próximo passo agora que a gente vai ver, correto? Então agora a gente vai analisar, pode abrir o capô, fazendo favor. Esse defeito, pessoal, é muito comum, certo? Em carros onde é que tem filtração de água, na linha Renault, Peugeot, Citroën, dá muito mau contato no conector, certo? De repente é preciso substituir esse conector, certo? Ou de repente até mesmo o circuito da lanterna, correto? Bem, nesse momento o técnico vai analisar então se tem um mau contato ou de repente até o conector da sinaleira está desencaixado por algum motivo. Porta-mala sempre tem alguma coisa batendo e pode de repente desconectar o conector da sinaleira. Por favor. Notamos que oscilou a sinaleira. Então desconecta, dá uma olhadinha, vê como é que está o conector. Então podemos notar que agora ficou a mesma iluminação. Vamos ligar lá o resto da iluminação para nós ver, fazendo favor. Meia luz está certo, luz de placa também acendeu, luz de freio acendeu, pisca para a esquerda, pisca para a direita. Perfeito. Então essa parte de iluminação, certo? A gente chegou ao fim. Agora vamos passar para frente e vamos conversar sobre limpador de para-brisa. Bem, nessa parte de limpador de para-brisa, eu tenho umas dicas para passar para vocês sobre fazer uma boa venda para o seu cliente ou indicar, orientar o seu cliente, certo? Em relação ao limpador de para-brisa, certo? Primeiro passo, analisar sempre o quê? Palheta, né? A gente põe a palheta, mas o cliente às vezes pode voltar reclamando da palheta que está com problema. A gente sabe que muitas vezes é a qualidade da palheta, mas muitas vezes a gente pode usar até uma palheta original e em seguida volta. Então é interessante sempre olhar a qualidade da palheta que vai se aplicar, certo? Sempre olhar também os guinchos da água, se está funcionando certinho. E também fazer a indicação do seu cliente, de repente, de um impermeabilizante de para-brisa, que isso é muito importante, ajuda muito na vida útil da palheta. E explicar para ele que se ele lavar o seu veículo com um produto muito abrasivo, isso vai trazer danos à palheta do veículo. Então agora a gente vai analisar a primeira e a segunda rotação do motor do limpador e o temporizador também. Por favor, temporizador em primeiro lugar. Primeira rotação. Segunda rotação. Sempre analisar também no veículo se a palheta é a aplicação correta do veículo, se não botaram um pouco maior ou de repente um pouco menor, né? Isso também se ela não está batendo na borracha, porque senão ela vai danificar a borracha do para-brisa, certo? Injeta um pouquinho de água, certo? O para-brisa está regulado, sempre é bom também dar uma olhadinha se os guinchos d'água estão regulados para o seu cliente, certo? Por quê? Bom, você está com a ferramenta na empresa, certo? Não custa chegar ali e regular rapidinho para ele, desentupir, ou de repente até trocar um injetadorzinho, certo? São tudo equipamentos fáceis de analisar e fácil de trocar. O motor de esguincho d'água é muito fácil de analisar, certo? Se tem aterramento, quando você esguincha água tem que chegar corrente, se chegar corrente não funcionar é só trocar o motorzinho, vai ficar 100%, é mais uma venda que se faz, certo? Bem, vamos falar agora sobre regulagem e alinhamento de farol. Aqui na empresa a gente tem o analisador e o regulador de farol, certo? Por que analisador? Porque ele tem uma ferramenta chamada luxímetro, certo? Essa ferramenta ajuda você a medir a intensidade da lâmpada.
até mesmo para fazer uma venda ou o diagnóstico da iluminação desse farol, certo? Quando eu não tenho essa ferramenta na minha empresa, como eu posso regular o farol? Simples. Pego um piso reto, certo? Uma parede, 10 metros de distância da parede com o veículo, liga os faróis, certo? E regula na altura da traseira do veículo. Pega ali da parte do final do vidro traseiro para baixo, certo? Distância mais ou menos de uns 7 a 10 metros, você pode fazer uma regulagem de farol e um alinhamento para o seu cliente, se você não tiver um aparelho de regulagem de farol, certo? Bem, vamos testar a buzina do veículo, certo? E também vou falar um pouco sobre a parte interna, né? Tipo assim, ó, ponteiros, luzes de painel, luzes de instrumento, luz de teto, luz de porta-mala, luz de capô, são acessórios fáceis de se diagnosticar, correto? Tendo as ferramentas especiais, é muito fácil do cara pegar e resolver um problema, certo? Mas o mais importante é mostrar para o teu cliente, mostrar para o seu cliente que tem um defeito no painel, que não está marcando direito, que as luzes do painel não estão acendendo, que os comandos do ar-condicionado não estão funcionando, certo? É muito importante também na hora do análise técnica aqui, analisar o quê? Analisar o ar-condicionado. Neste módulo a gente não vai diagnosticar o ar-condicionado, porém a gente vai fazer em loco uma nova gravação sobre ar-condicionado, certo? Mas é muito importante analisar, pegar ali um termômetro, certo? Onde você pode analisar a temperatura na saída do difusor de ar e mostrar para o seu cliente se o ar-condicionado está eficiente ou não, certo? Mas o meu foco hoje vai ser a parte que é a parte elétrica mesmo. A parte de ar-condicionado a gente vai ver isso em outra gravação, correto? A parte de temperatura de painel, no caso, temperatura de motor e marcador de nível de combustível, isso a gente vai fazer uma videoaula separada dessa, certo? Onde a gente vai fazer todos os usos das ferramentas que são necessários para diagnosticar esta parte, correto? A gente vai fazer então o teste, certo, da buzina. Por favor, buzina. Neste veículo a gente notou que está funcionando, certo? Porém eu vou passar uma dica muito importante. Um problema que a gente pega muito aqui na empresa é que o pessoal troca as buzinas, certo? O técnico vai lá, troca a buzina e coloca a buzina, caracol principalmente, com o caracol para cima. Isso não pode. Entrou água, entrou infiltração de água, vai pifar. Então sempre se coloca o caracol para baixo do veículo, certo? E nunca para frente também, sempre para trás do veículo, certo? E preferência nessa posição, certo? Por quê? Porque senão vai entrar água, certo? O cliente vai pegar a primeira chuva, já vai pedir garantia da buzina e se entrou água não vai ter garantia porque infiltração de água não tem garantia de buzina, correto? Bem pessoal, no nosso procedimento de análise técnica, aqui o último item fala sobre travas, vidros e retrovisores elétricos. Esse veículo não está equipado, porém eu vou fazer uma nova gravação só desses itens, certo? Por quê? Porque são itens específicos, são mais complexos, então a gente vai fazer uma gravação só desses itens também. Mas uma dica que eu dou é o seguinte, na hora de fazer essa avaliação, levantar o vidro do veículo até meia altura e analisar a folga do vidro. Nesse caso aqui, ó, um carro seminovo já está com folga, tá vendo? Ó? Então isso aqui teria que fazer o quê? Abrir o forro de porta, fazer um ajuste ou até mesmo fazer a substituição da máquina de vidro. Vai depender do defeito. Então a gente tem que abrir todo aqui a forração de porta e analisar, certo? Se não tiver essa folguinha aqui, é interessante indicar para o seu cliente o uso do silicone nas canaletas. Isso prolonga a vida útil da máquina de vidro, porque não vai forçar tanto, certo? Outra parte também tem que ser analisada, certo? Tipo manchas em película. No caso aqui, ó, vocês podem notar que tem uma manchinha aqui. Significa o quê? Que esse vidro está com folga, certo? Ou tem alguma coisa batendo nesse vidro dentro. Então vai estragar a película do vidro do veículo. Então tem que abrir e analisar também esta parte, certo? De repente até a substituição das pestanas quando necessário. Bem, agora vamos falar um pouco sobre bateria, certo?
Bateria é um componente muito importante do sistema elétrico do veículo. Por quê? Ela que alimenta todos os componentes eletrônicos do veículo, correto? Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, desde a aplicação, certo? Até mesmo a marca dessa bateria que você está aplicando no carro do seu cliente. E também, na hora da substituição, na hora dos testes, tem que ser muito bem avaliado. Para quê? Para você não ter um retorno na sua empresa. Muito acontece, dá muito problema assim de o cara troca a bateria e retorna. Principalmente pessoas que usam comprar uma bateria em acessório, certo? Em autopeça, no caso. Chega na autopeça, pede uma bateria, coloca no carro, acha que tudo é problema de bateria. E a gente sabe que nem sempre é assim, certo? Então, falando de bateria, bateria é uma peça no veículo de extrema importância, certo? Na hora da substituição, nós temos que tomar muito cuidado, certo? Na fixação dessa bateria, porque bateria furada não tem garantia. Então, para não arrumar um problema para o dono da empresa, certo? Ou para o dono do cliente, porque se vazar o ácido em cima da lataria vai estragar o veículo. Então, nós temos que focar muito bem na substituição dela, na fixação dessa bateria, certo? Por quê? Muitos profissionais veem que está faltando o suporte da bateria, certo? Fixação, e deixa. Essa bateria vai ficar solta dentro da caixa, certo? No que ela sacode, vai estragar a bateria. Se a bateria é para durar um X tempo, ela vai durar bem menos, correto? Falando um pouquinho de qualidade agora. A qualidade. Até final do ano passado, a gente comprava a bateria, ao menos o nosso cliente, comprava a bateria o quê? Ele não queria saber se a bateria era uma primeira linha ou segunda linha. Ela chegava ali e queria uma bateria de tantos amperes, 60 amperes. Na real, a gente sabe que baterias de segunda linha, às vezes, não tinha a mesma amperagem, correto? Hoje, a partir de 2014, janeiro de 2014, veio a lei do Inmetro, né? Então, é muito importante a gente ter para vender uma bateria com certificação do Inmetro, certo? Aí vai te dar um respaldo correto. Outra coisa, bateria fraca no veículo, certo? Qual o problema que pode me dar? O carro não pega, principalmente quando o carro está frio, certo? Outro problema também, até mesmo o mau funcionamento do sistema de injeção eletrônica e instrumento, certo? Uma dica que eu dou vamos supor, Celta com um painel que parou de funcionar, certo? Tu liga a chave, vira na partida, os ponteiros tudo parado, certo? Dá um reset na bateria, desliga o cabo negativo, espera uns 5 minutos, retorna a ligar, liga a chave e vê se volta a funcionar. Se voltar a funcionar, com certeza pode ser bateria. Então tem que ser analisado a bateria, correto? Para analisar a bateria, nós temos que ter algumas ferramentas, certo? Na empresa, certo? Fizemos o uso de um alicate amperométrico. Esse alicate aqui, ele é para corrente contínua e alternada. Nesse módulo a gente vai usar em corrente contínua, certo? O uso do multímetro automotivo, correto? Um aparelho um pouco mais sofisticado são os aparelhos mais eletrônicos, que fazem o teste da bateria através do eletrônico, correto? E também o aparelho de teste de resistência de bateria, onde simula a partida, né, de um veículo, correto? Então agora vamos nos preparar para fazer alguns testes aqui. Bem, agora a gente vai fazer o teste de consumo, certo? De corrente. Uma coisa que acontece muito hoje é o cliente pegar, né, levar o seu veículo e colocar um som, um DVD, alguns acessórios que venha dar problema de consumo de carga, certo? Então, com o uso do multímetro, certo? A gente vai analisar agora o consumo de carga. Muito importante prestar atenção, porque é um dos testes que mais, tipo assim, é empregado em 100% das baterias que são substituídas, certo? Então, multímetro automotivo, você vai botar na escala de 20 amperes, você vai medir a amperagem então, bota 20 amperes, certinho, vai pegar duas pontas de prova. Aqui na empresa a gente adaptou duas garrinhas para facilitar o serviço, ponta de prova preta no COM, ponta de prova vermelha no 20 amperes, correto? Agora nós vamos instalar na bateria, sempre no cabo negativo. Por quê? Por causa da segurança do sistema, certo? Então, ponta de prova
preta, ligue no negativo da bateria, certo? Desconecte o cabo negativo. Ponta de prova preta no negativo da bateria e a ponta de prova vermelha no cabo negativo do veículo, certo? Resultado, sempre tem que dar próximo a 0,02, 2 mA no caso, de consumo. Se tiver no limite até 4 é tolerado, acima disso é problemático, vai descarregar a bateria, o seu cliente vai ter problema com a bateria, mesmo que você bote uma bateria nova, certo? Em seguida vai dar problema na bateria, vai descarregar a bateria, ele vai vir reclamar sobre garantia de bateria e a gente sabe que não é problema da bateria, tem um problema no veículo. Nesse veículo aqui está 0,02, o veículo está correto. Muitas vezes a gente pega problema onde? No CD, né? No aparelho de som, CD, DVD. Então existem alguns equipamentos hoje em dia que você pode instalar nesse veículo, certo? Para quê? Para quando você ligar o alarme do veículo, ele desligar o som, aonde ele pare de roubar a carga da bateria. Importante, pessoal, é sempre achar a causa do consumo de carga. Não adianta vender uma bateria que o teu cliente vai voltar, certo? Pedir garantia da bateria. Outra coisa que a gente também acontece muito aqui, qualquer acessório que se aplique no veículo, certo? Pode alterar, certo? O funcionamento da parte elétrica. Então nós temos que analisar corretamente esta parte. É uma parte um pouco chata de se resolver? Às vezes é, mas infelizmente tem que procurar e resolver, certo? Bem, vamos fazer mais um teste no sistema de carga da bateria então. Então, para fazer esse teste, nós temos dois aparelhos, certo? No caso, para quem disponibiliza de um aparelho eletrônico, facilita muito, porque ele já traz impresso se a bateria está boa, se precisa carregar, se precisa substituir. Então, perante o seu cliente, a argumentação é muito mais eficaz, correto? No dia a dia, o que a gente vê muito é o pessoal usar um aparelho que meça a bateria com resistência, certo? Que simula a partida no veículo. Porém, tem que saber fazer o uso adequado desse aparelho, certo? Então esse aparelho, certo? Ele tem umas indicações, certo? Onde eu tenho que escolher a amperagem da bateria. Então se a minha bateria tiver 60 amperes, eu sou obrigado a analisar. Primeiro botar na escala de 60 amperes e analisar corretamente, certo? Como é que eu faço isso? Simples, conecto a bateria, vou conectar aqui. Perfeito, o aparelho está instalado, né? Cabo negativo, cabo positivo. Escolhi a escala, bateria de 45 amperes, certo? Este aparelho, cada aparelho, certo, tem o seu manual, então é obrigatório seguir corretamente a instrução do fabricante do aparelho. Este aparelho, o que acontece? Ele pede para segurar, certo, o botão, algo em torno de 15 segundos. Então a gente sempre tem que mais ou menos calcular, certo? E apertar aqui e ficar segurando 15 segundos para ver se a bateria vai aguentar a resistência dele. Se a bateria se manter próximo a 10 volts, esses 15 segundos, ela está ok. Se ela cair para 8, 7, esta bateria já tem algum problema. Ela pode estar descarregada ou até mesmo pifada. No próximo módulo, eu vou mostrar como fazer o teste desta bateria, certo? Bem, com o aparelho ter instalado devidamente no veículo, cabo negativo, cabo positivo, nós temos que analisar agora o que? A escala, certo, da regulagem do aparelho. Então a bateria tem 45 amperes, coloquei aqui na escala de 45 amperes. Cada aparelho, certo, tem o seu manual de instrução. Então nós temos que obedecer o manual de instrução de cada aparelho. Nesse aparelho aqui, eu instalo ele e ele pede para mim manter pressionado o botão de partida, certo? Por aproximadamente 15 segundos, certo? Analisando este ponteiro, certo? O voltímetro. Então, a voltagem não pode cair abaixo de 10 volts. Tem que se manter próximo a 10 volts. Se cair para
8 volts, 7 volts, essa bateria está descarregada, então ela vai ser preciso ser testada, certo? Ela pode estar simplesmente descarregada ou até mesmo pifada, certo? Bem, agora vamos falar de motor de partida, certo? Motor de partida, então a gente vai falar hoje sobre como testar, certo? E como fazer a revisão desse motor de partida. Vai ser feita uma nova gravação, certo? Mostrando como fazer realmente a revisão deste componente em bancada. Aqui a gente vai falar hoje como testar, como prestar atenção nos ruídos e coisa parecida. No veículo, mais ou menos aí um veículo bem cuidado, certo? Um arranque, geralmente ele tem que ser feito a revisão quando chegar próximo a 100 mil quilômetros, certo? Claro, tendo visto que nós temos que ver se esse carro não passou em alagados, se esse carro não anda muito estrada de chão, certo? Isso pode diminuir muito a vida útil do motor de partida, correto? Porém, certo? A gente sabe que quando o carro chega próximo a 100 mil quilômetros, temos que tirar o motor de partida para fazer uma revisão, certo? Então, para testar esse motor de partida, como é que eu posso fazer? Primeira coisa, ouvir o barulho que ele está fazendo quando a gente dá partida, correto? Então, dá na partida, ficar atento se ele tem algum ruído estranho, se ele não está escapando de repente o Bendix, certo? Ou de repente quando a gente solta a chave, né, na posição 3, voltar para 2, ele não fica grudado. Essas coisinhas básicas que a gente vai aprendendo no dia a dia, certo? Para fazer o teste de resistência, de consumo, né, você não está consumindo muita bateria, nós precisamos de um analisador, de um multímetro, certo? Esse multímetro é um alicate amperométrico, então nós vamos usar a função de amperes, certo? Como é que eu vou fazer o uso dele? Esse aparelho aqui a gente bota na escala, certo? De até 1000 amperes. No caso aqui eu vou usar uma escala um pouco menor, de 200 amperes, que é a quantidade de amperes que esse arranque vai consumir na hora da partida, certo? Então eu preciso fazer o quê? Calibrar o meu aparelho, certo? Botei em 200 amperes, certo? O digital dele, como vocês podem ver, está próximo do zero, certo? Eu tenho que conectar essa garra, certo? No cabo que vai para o arranque, no cabo que sai da bateria que vai para o arranque. Porém é o seguinte, eu tenho que conectar somente o cabo que vai para o arranque, não posso conectar o cabo que vai para o alternador junto, vai para o arranque só, certo? Conectei ele, eu vou dar partida e vou ver quantos amperes de consumo ele vai dar aqui no digital. A média, pessoal, tem que ficar de 100 a 150 amperes. Se for superior a isso, significa que esse teu arranque ele tem algum problema, que está consumindo muita amperagem na hora da partida, certo? Então, vamos fazer o teste aqui. Interessante, na hora de fazer o teste, é desconectar alguma coisa para o carro não pegar, ficar virando, certo? O motor fica virando e não pega, que vai me auxiliar nesse teste, certo? Nesse caso aqui, eu vou desconectar um sensor de rotação do veículo. Por favor, chateando aí. Então calibrei o aparelho, peguei o cabo que vai, no caso do Uno é esse aqui, vou virar na partida. Vamos botar numa posição aqui que a gente consiga fazer a leitura, certo? Vamos pedir para o companheiro ali, o técnico, virar. Vira na partida, por favor. Parou. Vira de novo. Perfeito. Show de bola. Então a gente viu que ele está chegando ali numa faixa de 160, certo? Então ele está virando bem. O consumo está normal dessa partida. Se ficar muito acima disso, nós temos um problema, certo? Lembrando que antes de condenar o arranque, eu tenho que medir a bateria e ver como é que está a carga, correto? Então é um modo simples de fazer. Ah, Marquinho, eu não tenho o alicate amperométrico, eu não tenho um aparelho para medir a amperagem de consumo. Perfeito. Como é que eu posso fazer? Usando também um multímetro, certo? Automotivo. Agora eu vou usar o multímetro nas escalas de volts, certo? Corrente contínua, certo?
Esses multímetros automotivos geralmente já vão direto para a corrente contínua, certo? Alguns que não são dimensionados por veículos tem duas escalas, então tem que prestar atenção em qual escala está usando. E vamos instalar ponta de prova preta no negativo, ponta de prova vermelha no positivo, certo? E aí é o seguinte, ó, nós temos uma voltagem, estamos aqui em 12,44, certo? E vamos dar partida também. E vamos analisar quantos volts vai ficar aqui. Ele não pode baixar muito. Eu sei que a bateria está boa, já testei a bateria. Agora eu vou virar na partida e vou dar uma olhadinha. Vira na partida, fazendo um favor. Tá bom, perfeito. Então ficou algo em torno de 10 volts. Sei então que esse arranque está com consumo legal, né? Ele está bom, está em ótimas condições, né? Ele está baixando no máximo até 10. Se ele baixar muito, certo? Eu sei que a bateria está boa, eu sei que os cabos estão bons, e a voltagem baixar até 8, eu sei que esse arranque está pesado, ele tem algum problema dentro dele. Pode ser bucha, escova. Então sou obrigado a abrir esse arranque e efetuar uma revisão dentro dessa peça, no caso, né? Fazer uma revisão corretiva do arranque, certo? No caso desse aqui, que está consumindo no máximo aqui, vamos botar 10, está caindo no caso, até 10 volts, ele está legal, certo? Só que eu tenho que prestar atenção no quê? No barulho. Se ele tiver algum barulho estranho, com certeza eu tenho que atirar ele, fazer uma limpeza, certo? Chegou a 100, de 80 a 100 mil quilômetros, tem que tirar o arranque para fazer uma revisãozinha, senão posso ficar na estrada, correto? Bem, agora a gente vai fazer alguns testes, certo? Com algumas baterias, certo? Sempre lembrando de fazer o uso de luva e óculos, certo? Os EPIs, para não ter perigo de acidente. Por quê? Porque bateria é um produto que ele pode até explodir na hora que você está fazendo alguma manutenção, na hora de carregar, na hora de desconectar algum cabo, certo? Ou na hora de botar o aparelho de resistência, pode sair uma faísca e pode estourar próximo a você. Então sempre usar os EPIs, certo? A gente vai fazer o uso então de um aparelho de resistência, certo? Um aparelho simples que é um densímetro, certo? Para bateria, para uso de bateria, certo? E a gente tem aqui também uma ferramenta, certo? Que é para limpar os polos da bateria, certo? Aqui limpa o polo, certo? E esta parte aqui é para limpar o terminal de bateria. Lembrando que sempre tem que estar bem limpinho para poder fazer a análise da bateria. Bem, falando de bateria, então nós temos a bateria selada, né? Que é a bateria que eu não tenho acesso ao nível de água, certo? Então eu não consigo fazer um teste da solução. Essas baterias aqui mais antigas eu já consigo abrir e analisar elas, certo? Então, se a bateria tiver com pouca água, isso já vai me dar problema, certo? Como é que eu faço para analisar, Marquinhos, uma bateria que esteja com pouca água? Se ela é selada, eu não consigo ter acesso. Bem, você pode usar a estratégia de sacudir e ouvir se você sente o barulho da água dentro. Se você ouvir o barulho da água dentro, ela vai ter água. Se você não ouvir, provavelmente esteja baixo. Outra coisa também, se eu tiver dúvida, eu posso até mesmo pesar essa bateria, certo? Mas daí eu vou ter que ter uma bateria da mesma marca, para medir, para ter o mesmo peso, né? A estratégia mais simples é sacudir e ouvir, certo? Essas baterias que dá para abrir, show de bola. Se você botar, se precisar completar água, sempre deixar em média 1 centímetro acima da placa, já está suficiente, certo? Não precisa botar muito mais água do que isso, senão vai começar a rever pela caixa e aí vai estragar a pintura do veículo, a caixa de bateria, certo? Para pesados, né? Tem uma bateriazinha dos pesados, eles mesmo sendo free, que não requer água, a maioria tu tens acesso a cada vaso, certo? Então é bem simples. Falando um pouquinho sobre o olho mágico da bateria, né? A maioria das baterias de primeira linha tem um olho mágico onde você pode dar uma espiadinha e analisar como é que está a carga da bateria, certo? Posso confiar 100%
nesse olho mágico? Não, eu não confio 100% nesse olho mágico, porque ele está analisando somente um vaso. Então, se a minha bateria estiver boa, todos os vasos estiverem funcionando, eu posso até acreditar nele. Agora, se a bateria estiver pifada, eu não posso acreditar, porque ele pode estar analisando somente o vaso que está bom, ou o vaso de repente que está ruim. Então eu não posso me balizar 100% nesse olho mágico, correto? Então vamos fazer uma análise agora dessa bateria, certo? Essa bateria é uma bateria então selada, certo? Eu vou pegar o aparelho de resistência, certo? Essa bateria é uma bateria de 60 amperes, então vou calibrar o meu aparelho para 60 amperes. Cabo negativo, cabo positivo. Vou aguentar 15 segundos. Presta atenção no voltímetro aqui, ó, no ponteiro do voltímetro. Ele está marcando quase 13 volts. Na hora que eu vou dar partida, vou fazer o teste de resistência, já caiu para 8, caiu para 7,5, 7 e aí caiu. Típico de uma bateria com problema, certo? Posso condenar essa bateria? É quase 100% que essa bateria está pifada. Como é que eu faria um teste com 100% de certeza dessa bateria, que eu poderia condenar ela? Teria que dar uma carga na bateria, certo? Uma carguinha de média de 24 horas, certo? Depois deixar essa bateria descansar por 1 hora, certo? E analisar ela novamente. Se ela segurar a carga, essa bateria está 100% boa. Se ela não aguentar a carga, está pifada. Ah, Marquinho, mas o cliente chega com o carro com problema e eu sou obrigado a analisar na hora. Perfeitamente, certo? Você vai fazer o teste com o aparelho de resistência. Se ela aguentar bastante tempo ali, uns 10, 15, uns 10 segundos ali, e depois cair, 99% que essa bateria esteja com problema. Então você vai analisar o quê? Entrevista com o cliente. Deixou alguma coisa ligada? Não, não deixou nada ligado. Perfeito. Vou passar o multímetro para ver se tem alguma coisa consumindo carga. Não tem nada consumindo carga, então a bateria está pifada realmente. É substituir. Se você tiver tempo para fazer essa análise, deixe carregando por 24 horas e faça. Principalmente baterias que venham de retorno. Tipo assim, ó, é uma bateria em garantia. Isso é uma coisa que tem que ser analisada. Bateria em garantia tem que ser carregada a bateria, depois analisada. Principalmente essa selada, certo? Agora as baterias que eu consigo abrir ela, essas baterias são muito mais fáceis de a gente analisar. Por quê? Eu tenho acesso, eu consigo testar vaso por vaso, certo? Então agora eu vou pegar, vou abrir essa bateria aqui, certo? Vou tirar as tampas dela. Muito importante na hora de colocar, a carregar em carga lenta, é sempre tirar as tampas dela, certo? Tirar a tampa, deixar a bateria respirar. Não vai ter perigo de explodir essa bateria. Então, vamos lá, vamos conectar positivo, negativo. E agora, calibrei, é uma bateria de 60 amperes também. Vou clicar. A bateria caiu de vez, correto? Quando cai de vez assim, eu sei que essa bateria está descarregada. Então eu não posso condenar ainda essa bateria, certo? Eu tenho que analisar agora com o densímetro. A gente vai analisar com o densímetro. Então, para facilitar a nossa conversa, nós temos 3 cores aqui, correto? Vermelha, a bateria está descarregada. Amarelo, meia carga. Azul, ela está 100% carregada. Então vamos analisar vaso por vaso, correto? Começamos. Está no vermelho, correto? Próximo. Vamos virar. Vermelho novamente. Próximo. Vamos girar. Vermelho novamente. Vermelho. No 5º vaso, vermelho. No 6º vaso, vermelho.
Qual é a conclusão que eu tenho aqui? Esta bateria está descarregada, então não posso condenar ela. Eu tenho que dar uma carga lenta nela, certo? De 24 horas, deixar ela descansar por 1 hora e efetuar novamente o teste, certo? Se acontecer todos os vasos, certo? Eu for medir e ele estiver com a carga 100%, significa que a bateria só estava descarregada, então a bateria estava boa. Se caso eu medir, certo? E tiver um vaso apenas descarregado, certo? Diferente, vamos supor que carregamos aqui, são 6 vasos, carregou 5 vasos e um vaso está zerado, significa que essa bateria está pifada. Eu vou fazer o teste nessa bateria maior aqui, certo? O mesmo teste que eu fiz ali, para mostrar para vocês como é que é. Eu abri, opa, vamos prestar atenção aqui, ó. Tá vendo como subiu? Tá quase 100% carregada essa bateria, ou melhor, esse vaso. Vamos pro próximo. Vamos lá, tá carregado também, próximo do azul. Um pouquinho de dificuldade, mas deu. Certinho, carregadinho também. Vamos pro próximo. Carregado também. Vamos pro próximo. Opa, tá no vermelho, tá vendo? Então esta bateria aqui não adianta eu carregar, essa bateria está pifada. Essa bateria eu posso trocar, porque nós temos aqui 5 vasos com carga e apenas um sem carga. Então essa bateria está pifada. Não adianta eu carregar, não adianta eu fazer nada com essa bateria. Só substituir mesmo. Ó, o 6º vaso carregado também. Correto? Então nesse caso eu posso trocar essa bateria. Então aqui ó, nós temos 3 situações. Uma bateria que talvez esteja pifada. Essa aqui a gente viu que está totalmente descarregada, então é obrigado a carregar novamente e testar. E essa aqui está pifada. Então há uma facilidade quando você tem o densímetro e você tem acesso à água, certo? Se não tiver, então a gente tem que fazer esse procedimento de carregar a bateria, analisar a água, deixar descansando e medir de novo com resistência. Quando se tem um aparelho eletrônico, certo? Tem N marcas que tem esse aparelho que faz o teste da bateria, é muito simples. Deixa eu visualizar assim que fica melhor. Teste de bateria, aí você vai pegar a corrente de partida a frio da bateria, em torno de 400 amperes de partida a frio, vai clicar OK e já vai mostrar para você se a bateria está boa ou está ruim, a bateria substituir. Então facilita no diagnóstico, certo? Então vale a pena investir dinheiro às vezes no aparelho eletrônico, certo? O importante também é que ele imprime o resultado para o seu cliente. Então já facilita, certo? Essa conversa, esse diagnóstico da bateria, correto? Perfeito. Então agora a gente vai fazer alguma análise sobre cabos da bateria, aterramento, cabo positivo, cabo negativo, certo? Da bateria. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um defeito no veículo e o defeito não é bateria, não é arranque, é os cabos. Então, como testar esses cabos com eficiência? Teste bem simples, bem prático, certo? Bem simples mesmo. Como é que eu faço? Com o carro frio, certo? O carrinho está frio, primeira coisa, analise se não tem oxidação, aqueles zinabre, tudo limpinho, tudo bonitinho, certinho. O que eu faço? Eu dou partida no veículo, certo? E ligo todos os consumidores, ar-condicionado, desembaçador, farol, e analiso o que? Se os cabos da bateria, certo? Vai aquecer. Analiso se os cabos vão aquecer, certo?
técnico aqui, com a ajuda do técnico, então ele vai analisar com o tato mesmo, né, da mão. Vai pedir para alguém virar na partida, por favor, vira na partida e liga todos os consumidores. Liga o farol. Então, o que acontece? Ligou todos os faróis, todos os consumidores, agora ele vai botar a mão aonde há o clipe dos terminais e ver se vai aquecer. Se aquecer, nós temos um mau contato ali, nós temos que resolver esse mau contato. Fazendo uma solda, trocando o cabo, aí vai depender de cada profissional, né? Tomar a sua atitude, certo? Beleza, pode desligar. Outro teste também que eu posso passar para vocês é falta de quê? Às vezes o cabo do veículo, cabo terra, dá mau contato, isso vai implicar em defeito de injeção eletrônica, implica em eficiência da carga da bateria. Então, outro teste simples é com cabo. Pegue-se um cabo, por favor, pega o cabo negativo aí para mim. Pega-se um cabo terra reforçado, certo? Um cabo de bateria, um cabo de transferência de carga, certo? E analisa o que? Se está faltando terra, conecta uma ponta lá na bateria, no negativo da bateria, certo? E a outra ponta, você vai ralar num parafuso ou próximo ao bloco do motor e vai pedir para alguém virar na partida. E no momento da partida, você tem que ficar atento se não vai sair faísca, certo? Vamos fazer um teste? Por favor, vira na partida aí. Desliga o veículo novamente, para o pessoal ver. Desliga novamente. Então deu para notar que tem uma faísquinha, certo? Essa faísquinha significa o quê? Que esse motor está com falta de terra, certo? Aqui tem uma faísquinha fraca, mas está com falta de terra. A gente pega aí veículos como linha GM, linha Fiat, com muito problema de aterramento de motor. Isso dá problema no sistema de injeção eletrônica, bateria descarregada, um monte. Como é que eu resolvo? Mesma situação. Viro na partida, vejo qual cabo que aquece e aí eu já encontro fácil o mau contato. Nesse caso aqui, simples. Fazer um aterramento entre o polo negativo da bateria e até o motor. Resolve. Se eu quiser testar se está faltando terra na carcaça do veículo, um teste bem prático também. Liga o cabo no negativo da bateria e depois, por favor, liga no negativo da bateria. Vira uma ponta de prova para mim. Aí nesse caso eu preciso ligar todos os consumidores do veículo. Por favor, ligue a chave aí. Ligue todos os consumidores, beleza? Liguei todos os consumidores e aí eu vou ralar no chassis aqui, ó, ralar o cabinho no chassis do veículo, certo? Se eu sentir que o farol de repente aumentar a intensidade ou sair faísca também, nós temos uma falta de aterramento ali, que também é só fazer a limpeza do cabo ou substituição do cabo, você vai resolver esse problema, correto? Bem, agora a gente vai fazer o teste, certo, do sistema de carga de bateria. Então vamos testar o que? O funcionamento do alternador, ver se ele está carregando 100%, certo? Qual ferramenta que eu vou usar? Ferramenta bem simples, o multímetro. Posso usar o multímetro e também posso usar um outro aparelho eletrônico para medir o alternador. Mas o aparelho que mais se usa é o multímetro, certo? Vou botar na escala de volts, corrente contínua, certo? O profissional vai me ajudar a medir aqui. Enquanto ele mede aqui, eu vou falar para vocês algumas particularidades do alternador. O alternador também é uma ferramenta, certo? É um equipamento, certo? Que tem que ser revisado, certo? Também pede-se para fazer uma revisão a cada 80, 100 mil quilômetros. Porém, mesma coisa, eu tenho que analisar qual o terreno que esse carro anda, se anda em estrada de chão, se não anda, certo? Por quê? Poeira, lavar motor, isso tudo vai influenciar no trabalho dele, certo? E quando eu estou ali analisando ele, eu não tenho que só analisar o quanto ele está carregando, eu tenho que analisar rolamento, correia, então tudo tem um sistema. Se eu estou analisando o rolamento do alternador e a correia, já tenho que olhar o quê? O tensionador,
dessa correia, certo? Por quê? Ele pode estar com um problema, pode estar roncando, então eu tenho que prestar atenção. Se a correia estiver patinando, vou ter problema. Então, carro que está cantando correia tem que ser substituído ou reapertada, tem que analisar, senão tem problema também na carga da bateria. Então, sou obrigado a analisar. Na parte de instalar, mesma coisa, escala de volts, certo? Corrente contínua, ponta de prova preta no negativo, vermelha no positivo, e aí eu vou pedir para o meu amigo lá dando a partida. Só que antes da partida, conectou ele já? Conecta o... Não, aqui. O que eu havia desligado. Perfeito. Dá na partida, jovem. Perfeito. Aí eu tenho que analisar, tá vendo? Tem que ficar sempre acima de 13,50, 14, isso em marcha lenta. Por quê, Marquinhos? Porque o alternador, certo? Depois da partida do veículo, o veículo entrou em funcionamento, é ele que vai arcar com toda a carga, certo? Do aparato eletrônico do veículo. Então, farol, limpador, som, ar-condicionado, ele tem que alimentar todos esses componentes, certo? Sem usar a carga da bateria. A bateria está ali só para retificar a carga. Botou o carro a funcionar, ele tem que ter carga suficiente para aguentar essa demanda, certo? De consumo de carga. Então eu posso ligar, liga farol aí, jovem. Tá, ligou o farol, liga, pisa no freio, liga o pisca. Ele tem que manter carregando. Se caso ele começar a baixar, liguei os consumidores e ele começar a baixar a carga, estou com defeito no alternador, certo? Então aqui, ó, ele manteve ali, ó, em 13,90, certo? Muito importante. Ele não pode ultrapassar a 14,80. Se passar de 14,80 volts, esse carro está com excesso de carga. Então o que acontece? O alternador está carregando demais a bateria. Aonde vem fazer o inchaço da bateria, certo? Vai consumir a água da bateria. E também o que acontece? Se essa bateria vier pifar e ela estiver na garantia, não vai ter garantia. Por quê? Não é defeito da bateria, foi o alternador que estragou a bateria. Então, na hora da substituição da bateria, também é interessante o profissional analisar o quê? Se a caixa não está estufada, se não está com falta de água. Se eu pegar uma bateria com falta de água, primeira coisa que eu vou analisar, se está com excesso de carga, certo? Então a gente vê que mesmo ligando os consumidores, certo? Ficou carregando. Bem, uma coisa também que nós temos que testar é o rolamento do alternador com o carro funcionando. Então, com o uso, certo? Uma ferramenta bem baratinha, certo? Muito conhecido pelos médicos, né? Certo? A gente pode analisar os rolamentos, certo? Então, vamos pedir para o técnico analisar. Ali ele vai ouvir o quê? O ruído do rolamento. Aproveitando, já vendo o quê? O ruído do tensionador também. Então ele vai ouvir, colocando isso na carcaça, em cima da carcaça do alternador, já vai ver se o rolamento está roncando ou não, certo? Perfeito, então. Bem, então eu queria agradecer ao Núcleo Estadual, né, o NEA, por essa oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento e ajudar aí nessa campanha do procedimento de análise técnico, certo? Gostaria de falar também um pouquinho sobre a BNT, as normas técnicas, né? É muito interessante então a empresa reparadora de veículos adquirirem essas normas, certo? E aplicarem no dia a dia, no processo de diagnóstico e execução de serviço, que isso vai facilitar muito a vida do profissional, certo? Boa noite então, muito obrigado a todos que também estão participando aí assistindo essa videoaula. Obrigado.